Muito bem, pessoal, então agora é hora de falar sobre os comportamentos do texto dentro da tag. Então, pessoal, o que seria isso? Acontece o seguinte, que às vezes nós temos exemplos, né, que nós vamos citar aqui agora. Para isso nós vamos abrir aqui um documento na aula 19, vamos salvar como na aula 21, vamos dizer assim. Esse nós vamos falar da word break. Então, olha só para isso. Se você faz um parágrafo com uma palavra que é muito grande, olha só, essa palavra é muito grande, e aí você coloca o widget, né, a largura da sua div, da sua tag, em um tamanho menor do que essa palavra cabe, olha só o que vai acontecer. Aqui a gente não viu, né? A gente vai ter que colocar um background para a gente poder conseguir enxergar isso. Background head. Olha só. Então, perceba que a palavra excedeu, né, o tamanho da div. E isso aqui não é porque a div está setada desse tamanho, né? Só a largura tá. Lembre-se que o height não está setado, mas mesmo assim ela não cresceu no height. Por quê? Porque esse A aqui está sendo considerado uma palavra inteira. Por exemplo, se a gente pegasse aqui, em vez do A colocasse olá meu querido, olha só, olá meu querido, ele iria tentar se quebrar, tá vendo? Porque olá meu querido são palavras diferentes. Perceba que nesse exemplo querido ainda ficou pro lado de fora. Por quê? Porque ela não identa a palavra querido, ele não quebra a palavra querido, porque ela é uma palavra só, ok? Então, para poder fazer que essa palavra se quebre, né, que ela pare de obedecer essa regra padrão de não quebrar e que se quebre, a gente usa essas propriedades aqui, que no caso é o word break. Então vamos pesquisar aqui na nossa W3C sobre a word break. Perceba que o Opera não suporta esse comando. E aí a gente tem duas opções: ou a gente deixa no keep all, ou a gente deixa no break all. Keep all quer dizer deixar, e break quer dizer parar. Então vamos usar o keep all, né? O keep all não, o break all, porque o keep all já vem pro padrão, ok? Então a gente vai fazer assim: word break all. Então olha só o que vai acontecer. Então perceba que ele quebrou a palavra querido, por mais que ela fosse uma palavra inteira. Então é para isso que serve o nosso word break. Para que fique claro aqui na comparação, eu vou fazer isso aqui apenas no P1 e vou criar o mesmo exemplo aqui sem a classe P1, para que no futuro você entenda só de olhar o exemplo. Olha só a diferença, ok? Se a gente usasse o keep all, como eu disse, né, ele iria ignorar. Esse é o padrão keep all.
Muito bem. Então essa foi a aula sobre o break. Agora vamos falar do white space, né? White space, vamos ver o que ele faz. Tá aqui o white space, não, é esse. Cliquei errado. White space. Vamos ver o que o white space faz. O white space, como você pode ver, ele é antigo, né? Então é suportado por todos os navegadores. Olha só o que o white space faz. Nós temos aqui esse texto. Vamos ver aqui quais são as propriedades que o white space suporta. Todas essas. Então, se a gente tirar o white space, então perceba como ficou. Então, o que acontece? O white space, em tantas propriedades aqui, né? Depende da propriedade que você utilizar. Vamos então fazer um exemplo prático para você entender. Mas ele basicamente diz como é que o texto vai se organizar dentro da div. Criei o arquivo com o nome errado. White space. Agora vamos apagar o arquivo antigo com o nome errôneo. Muito bem. Então vamos lá. Fazer o white space. White space. Então, o padrão. Antes vamos ter que fazer. Ok, vamos executar esses dois. Então executou aqui, você está vendo como é que ficou o texto, certo? Ele foi arrumando o texto dentro da tag, porém, meu querido, ficou lá de fora. Se a gente colocasse, por exemplo, white space como nowWrap, ele iria falar para o texto não se ajeitar dentro da tag. Olha só, aí para ele não importa se a pele ajeitar dentro da tag, ele vai fazer o texto seguir a linha, né? Isso que é o nowWrap do white space. E a outra propriedade é o pré. O pré, ele faz com que o texto seja escrito dentro da tag da mesma forma que ele apareça no navegador, da mesma forma que ele foi escrito. Ou seja, se a gente escreveu ele quebrando a linha assim, você sabe que para o navegador tanto faz. Olha só. Porém, se você usar aqui no lugar do nowWrap, você usar o pré, então agora ele considera, olha só, que ele deve mostrar da mesma forma que foi digitado aqui dentro, certo? E depois nós temos o pré-line e o pré-wrap, né? Então, o que quer dizer o pré-line e o pré-wrap? O pré-line e o pré-wrap, ele faz acontecer quando ele achar que for necessário. Então, como seria isso? Olha só. Vamos usar o pré-line aqui. Então, veja bem. O pré-line ele é usado para deixar tudo escrito em uma linha só. Só que, na verdade, o que ele faz é deixar uma linha em branco antes do texto. E aí, no caso, o pré-wrap
deixa, né, uma linha em branco antes de cada quebra de linha que você fizer. Então olha só, percebe que ele deixa uma quebra de linha. Muito bem, então essa foi a aula falando dessas duas propriedades. Vamos agora para o word wrap, que é a última propriedade que nós vamos falar. Então, word wrap. Vamos lá falar do word wrap. Então, o word wrap faz basicamente o que o nosso word break faz a mesma coisa. Olha só, vamos pegar aqui, salvar como word wrap, só que ele é do CSS3. Então vamos fazer aqui, vamos apagar, executar. Então tá aí. Agora a gente pega, coloca word wrap, palavra break, né? Tanto que temos a mesma coisa, né? Break, word. E aí, olha só, o resultado é o mesmo, pessoal. Mesma coisa. Então, se por acaso não funcionar o word wrap, né? Na verdade, se não funcionar o break word, use, né, word break. Se não funcionar, aí você usa o word wrap, ok? Então, até a próxima videoaula.